grande conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 40. O livramento do povo de Deus. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nas diferentes terras um movimento simultâneo visando a sua destruição. Ao aproximar-se o tempo determinado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Ficará determinado que numa só noite será consumado o ataque decisivo, que silenciará completamente a voz de dissensão e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos solitários retiros das florestas e montanhas, ainda implora pela proteção divina, enquanto em cada localidade grupos de homens armados, impelidos pelas hostes de anjos maus, estão preparando-se para a funesta obra. É agora, na hora mais extrema, que o Deus de Israel se interporá para o livramento de seus escolhidos. Diz o Senhor: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, e alegria de coração, como aquele que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço. Com indignação de ira e labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvios e pedras de saraiva. Isaías 30, versículos 29 e 30. Com brados de triunfo, zombaria e maldição, multidões de homens maus estão prestes a se precipitarem sobre a presa, quando eis uma densa escuridão mais profunda do que as trevas da noite cai sobre a terra. Então o arco-íris, brilhando intensamente, com a glória provinda do trono de Deus, cruzando os céus, parece envolver cada um dos grupos de oração. As multidões embravecidas detêm-se subitamente, extinguem-se em seus bramidos de zombaria, é esquecido o objeto da sua ira assassina. Com terríveis presságios contemplam o símbolo do concerto divino, anelando ser escudados sob o seu subjugante fulgor. O povo de Deus ouve uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima. E erguendo seus olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras e atemorizantes que cobriam o firmamento se afastam, e como Estevão, olham firmemente para o céu e contemplam a glória de Deus. E o Filho do Homem, assentado sobre o seu trono, discernem em sua divina forma as marcas de sua humilhação. E de seus lábios ouvem a petição apresentada perante o seu Pai e os santos anjos: aqueles que me deste quero, onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24. Novamente uma voz melodiosa, triunfante é ouvida dizendo: ele vem, eles vêm,
Santos, inocentes, imaculados, guardam a palavra da minha paciência, andarão entre os anjos. E os pálidos e trementes lábios dos que mantiveram firme sua fé proferem um brado vitorioso. É à meia-noite que Deus manifesta seu poder para a libertação de seu povo. O sol aparece brilhando em sua força, sinais e maravilhas se sucedem rapidamente. Os inimigos contemplam com terror e espanto a cena, enquanto os justos observam, com solene contentamento, os sinais de sua libertação. Tudo na natureza parece fora do seu curso normal. As correntes cessam de fluir. Nuvens negras e pesadas surgem e colidem umas com as outras, em meio dos tormentos. Do céu, vê-se um espaçoso claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus com um som de muitas águas dizendo: está feito. Apocalipse 16:17. Essa voz faz tremer o céu e a terra. Há um poderoso terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. De Apocalipse 16:18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus parece resplandecer através do espaço celeste. Montanhas balançam como camas agitadas pelo vento, e rochas acidentadas são lançadas por todos os lados. Há um bramido, como de uma tempestade iminente. O mar é fustigado com sua fúria. É ouvido, ouve-se um som agudo de furacão, como a voz de demônios em muitas missões de destruições. A terra inteira se eleva e se distende como as ondas do mar. Sua superfície está fragmentada, suas próprias fundações parecem estar cedendo, cadeias de montanhas estão afundando, ilhas povoadas desaparecem, os portos marítimos, que se tornaram como Sodoma por sua iniquidade, são tragados pelas revoltosas águas. A grande Babilônia veio à memória diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, versículos 19 e 21. Enormes pedras de granizo, cada uma do peso de 1 talento, estão fazendo sua obra de destruição. As mais soberbas das cidades da terra são postas abaixo. Palácios senhoriais, em que os grandes homens do mundo dispersaram sua riqueza a fim de se glorificarem, transformam-se em escombros diante de seus olhos. As paredes das prisões se racham, e o povo de Deus que fora mantido em cativeiro por causa de sua fé é libertado. Os sepulcros se abrem, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressurgem glorificados do túmulo para ouvirem o concerto divino de paz com aqueles que guardam a sua lei. Os mesmos que os trapassaram. Apocalipse 1:7. Os que zombaram da agonia de Cristo, os mais violentos opositores de sua verdade e povo, ressurgem para contemplá-lo em sua glória e ver a honra outorgada aos fiéis e obedientes.
Nuvens compactas ainda cobrem o céu. Todavia o sol atravessa de vez em quando, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Violentos relâmpagos fuzilam desde os céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Acima do terrível ribombar do trovão, vozes misteriosas e temíveis declaram a perdição dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos, mas elas são distintamente compreendidas pelos falsos ensinadores. Os que pouco antes se achavam tão despreocupados, tão prepotentes e desafiadores, tão jubilosos em sua crueldade para com o povo guardador dos mandamentos de Deus, estão agora esmagados pela consternação e trêmulos de medo. Seus lamentos são ouvidos acima do som dos elementos. Demônios reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante do seu poder, enquanto homens estão chamando e clamando por misericórdia e se rastejando em ignóbil pavor. Disseram os profetas da antiguidade ao contemplarem, em santa visão, o dia de Deus: uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Isaías capítulo 13, versículo 6. Entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra tudo que se exalta para que seja abatido. Naquele dia, o homem lançará as troupeiras, e aos morcegos os seus ídolos de prata, e os ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-á pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da sua glória e da sua majestade, quando ele se levantar para assolar a terra. Isaías capítulo 2, versículos 10, 20 e 21. Através de uma abertura nas nuvens, resplandece uma estrela, cujo fulgor aumenta quadruplicamente em contraste com as trevas. Ela transmite esperança e alegria aos fiéis, mas também severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Aqueles que tudo sacrificaram por Cristo estão agora seguros, ocultos como num lugar secreto do pavilhão do Senhor. Eles foram provados, e perante o mundo, e os desprezadores da verdade testemunharam sua fidelidade. Aquele porque eles morreu. Uma mudança maravilhosa sobrevém àquele que mantiveram inabalável sua integridade, mesmo em face da morte. Foram subitamente libertos do negror e da terrível tirania dos homens transformados em demônios. Suas faces, ultimamente tão pálidas, ansiosas e amaciadas, agora irradiam admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em canto triunfal. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmos 46, capítulo 1, versículo 3.
Enquanto essas palavras de santa confiança se elevam a Deus, as nuvens retrocedem e os céus estrelados, inenarravelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e sobrecarregado de cada lado. O fulgor da cidade celestial irradia de suas portas entreabertas. Aparece tão recortada contra o céu uma mão segurando 2 tábuas de pedras, dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois o Deus mesmo é o juiz. Salmo 56. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que em meio aos trovões e labaredas foi proclamada no Sinai como guia de vida, é agora revelada aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e assim são mostrados os preceitos do Decálogo, traçados como que com fogo e pena, como pena de fogo. As palavras são tão claras que todos podem lê-las. A memória é despertada, as trevas da superstição e heresia são varridas de cada mente, e os 10 mandamentos divinos, breves, compreensivos e autorizados, são apresentados à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e desespero dos que tripudiam sobre os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver comparado seu caráter com ela e descoberto seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade de arrependimento, reforma, mas, a fim de assegurar o favor do mundo, puseram de lado seus preceitos e ensinaram aos outros a transgredir. Esforçaram-se por constranger o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora se acham condenados pela lei que uma vez desprezaram. Com terrível nitidez, percebem que estão sem desculpas. Escolheram a quem queriam servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3,18. Os inimigos de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais veem que o 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Muitos tardiamente descobrem a verdadeira natureza de seu sábado espúrio e o arenoso fundamento sobre o qual estiveram construindo. Percebem que estiveram lutando contra Deus. Os mestres religiosos conduziram almas à perdição, enquanto professavam guiá-las aos portais do paraíso. Até que chegue o dia do acerto final de contas, não será conhecida quão grande é a responsabilidade dos homens no sagrado ofício e quão terríveis são os resultados de sua infidelidade. Somente na eternidade poderemos estimar com acerto quanto custa a perda de uma única alma. Terrível será a ruína daqueles a quem Deus disser: apartem-se de mim, servos maus. A voz de Deus é ouvida desde o céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, comunicando o eterno concerto ao seu povo. Como os estrondos do mais poderoso trovão, suas palavras ecoam através de toda a terra. O Israel de Deus as ouve com um olhar fixo no alto. Seu semblante está iluminado com sua glória, brilhante como a face de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando é pronunciada a bênção sobre os que honraram a Deus pela observância do seu sábado, há um retumbante brado de vitória.
Logo aparece no oriente uma pequena nuvem negra, com cerca de metade do tamanho da mão de um homem. É uma nuvem que envolve o Salvador e que parece, à distância, estar envolvida em trevas. O povo de Deus sabe ser o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio conservam os olhos fixos nela, à medida que se aproxima da terra, tornando-se mais brilhante e mais gloriosa, até tornar-se uma grande nuvem branca, com sua base ostentando uma glória semelhante a fogo consumidor. Tendo acima dela um arco-íris do concerto, Jesus avança como poderoso conquistador. Não como homem de dores agora, para beber o amargo cálice da vergonha e miséria, mas como vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja a injustiça, e seguiram-no os exércitos do céu. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 e 14. Com hinos da celeste melodia dos santos anjos, em vasta e incontável multidão, acompanham-no em seu caminho. O firmamento parece transbordante de formas radiosas, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode retratar essa cena. Nem qualquer mente mortal acha-se habilitada para conceber seu esplendor. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Abacuque 3, versículos 13 e 4. À medida que a nuvem se aproxima ainda mais, todos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a sua fronte. O semblante divino excede em muito o fulgor deslumbrante do sol do meio-dia. E no vestido e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Diante de sua presença se tem tornado macilentos todos os rostos. Sobre os rejeitadores da misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. Derretem-se o coração e tremem os joelhos. E os rostos de todos empalidecem. Jeremias 36, Naum 2:10. Os justos tementes clamam: quem poderá subsistir? Emudece o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Então é ouvida a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta. A face dos justos é iluminada, e o gozo enche cada coração, e os anjos dão uma tonalidade musical mais elevada e cantam novamente, enquanto se aproxima mais e mais da terra. O Rei dos Reis desce sobre as nuvens e volto em fogo flamejante. Os céus se enrolam como um pergaminho, e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seus lugares. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar a seu povo. Salmo 50, 3 e 4. E os reis da terra e os grandes, e os ricos e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre,
se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 a 17. Cessaram os gracejos ridicularizantes. Os lábios mentirosos se fecham. O troar das armas e o tumulto da batalha, com ruídos e os vestidos que se rolavam no sangue, emudecem. Isaías 9:5. Nada é agora ouvido senão a voz da petição e o som do pranto e lamentação. Dos lábios que até há pouco zombavam, escapa o clamor. É vindo o grande dia da ira de Deus. Quem poderá subsistir? Os ímpios pedem para serem sepultados sobre as rochas das montanhas antes que contemplar o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. Eles conhecem aquela voz que penetra nos ouvidos dos mortos. Quantas vezes seus meigos e suplicantes apelos os convidaram ao arrependimento. Quantas vezes foi ela ouvida mediante súplicas tocantes de um amigo, um irmão, um redentor. Para os rejeitadores de sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão plenamente condenável, tão carregada de denúncias, como aquela que durante tanto tempo assim pleiteou: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Que essa voz pudesse ser estranha para eles, diz Jesus. Clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, mas rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Provérbios, capítulo 1, versículos 24 e 25. Aquela voz evoca lembranças que eles de bom grado fariam desaparecer. Advertências desprezadas, convites recusados, privilégios negligenciados. Ali se encontram aqueles que escarneceram de Cristo em sua humilhação. Com um tremendo poder, são evocados em suas mentes as palavras do sofredor, quando, intimado pelo sumo sacerdote, declarou solenemente: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26:64. Agora eles contemplam sua glória e ainda devem vê-lo assentado à mão direita do poder. Aqueles que ridicularizaram sua reivindicação de ser o Filho de Deus estão sem fala agora. Ali está o arrogante Herodes, que satirizou seu título real, ordenando a soldados escarnecedores que o coroassem rei. Ali estão os próprios homens que, com mãos ímpias, o vestiram com um manto de púrpura e sobre a sua sagrada fronte puseram a coroa de espinhos, que também lhe puseram na mão, sem resistência, um arremedo de cetro, e se inclinaram diante dele em blasfêmia e zombaria. Os homens que golpearam o príncipe da vida lhe cuspiram. Agora voltam seus rostos do penetrante olhar, procurando fugir da predominante glória de sua presença. Aqueles que martelaram os cravos através de suas mãos e pés
e o soldado que lhe perfurou o flanco contemplam essas marcas com terror e remorso. Com terrível nitidez, os sacerdotes e príncipes relembram os eventos do Calvário. Estremecendo de horror, recordam-se de como, meneando a cabeça em satânica exultação, exclamaram: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Mateus 27, versículos 42 e 43. Recordam-se vivamente da parábola dos lavradores, que recusaram a entregar a seu senhor o fruto da vinha, maltrataram seus servos e mataram-lhe o filho. Lembraram-se também da sentença que eles mesmos pronunciaram: o senhor da vinha dará afrontosa morte aos maus. No pecado e punição daqueles homens infiéis, os sacerdotes e anciãos veem sua própria conduta e também a justa sentença. Agora se ergue um brado de mortal agonia, mas do alto, mais alto que o grito: crucifica-o, crucifica-o, que reboou pelas ruas de Jerusalém. Retumba o pranto, terrível e desesperado. Ele é o Filho de Deus! Ele é o verdadeiro Messias! Buscam fugir da presença do Rei dos Reis. Nas profundas cavernas, fragmentada pela guerra dos elementos, tentam ocultar-se em vão. Na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, quando a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia e a alma é perturbada por vãos desgostos. Mas o que é isso quando comparado com o remorso daquele em que o temor vem como assolação, em que a perdição vem como tormenta? Provérbios 1:27. Aqueles que desejariam destruir a Cristo e seu povo fiel testemunham agora a glória que sobre eles repousa. No meio de seu temor, eles ouvem as vozes dos santos em alegres melodias, exclamando: eis que este é nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25:9. Por entre os movimentos da terra, o clarão do relâmpago e o troar do trovão, a voz do Filho de Deus chama aos santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos, e então, levantando as mãos para o céu, clama: despertai, despertai, despertai vós que dormis no pó, e surgi. Em todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. A terra inteira retumbará com o som dos passos do exército extraordinariamente grande de toda nação, tribo e língua e povo. Dos calabouços da morte eles vêm, trajados de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. E os justos vivos, santos ressuscitados, unem as vozes ao longo de jubiloso brado de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram.
Adão está entre a multidão dos ressurgidos. É de grande estatura e formas majestosas, mas pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta um marcante contraste com os povos das gerações posteriores. Apenas sobre esse único aspecto já se mostra a tremenda degeneração da raça. Todos, porém, surgem com o vigor e a energia da eterna mocidade. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não apenas no caráter, mas também na forma e características. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, moldando-o conforme seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de graça e deslustradas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todas as deformidades e deficiências são deixadas no sepulcro, restaurados à árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido. Os redimidos crescerão. Malaquias 4:2. Até a plena estatura da raça em sua glória primitiva. Os últimos requisitos da maldição do pecado serão removidos, e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor, nosso Deus, refletindo no espírito, na alma e no corpo a imagem perfeita de seu Senhor. Oh, maravilhosa redenção! Há tanto tempo propalada, há tanto tempo esperada, contemplada sem sôfrega expectativa, mas nunca plenamente compreendida. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus foram eles glorificados. Agora são tornados imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos dos braços de suas mães. Amigos há muito tempo, apartados pela morte, são reunidos para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. De cada lado do carro de nuvens existem asas, e debaixo dele podem ser vistas rodas vivas. E ao subir o carro, as rodas clamam, Santo! E as asas movendo clamam, Santo! E o séquito angélico clama, Santo, 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 Senhor Deus poderoso. E os remidos brandam, Aleluia! À medida que o carro prossegue rumo à Nova Jerusalém. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador outorga aos seus seguidores os emblemas da vitória e os investe com as insígnias de seu estado real. Resplandecentes altas, as resplandecentes altas dos remidos são dispostas em forma de um quadrado vazado em torno de seu rei, cujas formas majestosas se destacam muito acima dos santos e dos anjos, cuja face irradia a plenitude do benigno amor de todos. Amor a todos. Através da inumerável hoste de redimidos, cada olhar está fixo nele. Todos os olhos contemplam a glória daquele cujo parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus coloca sua própria destra, a coroa de glória.
Para cada um há uma coroa ostentando seu novo nome. Apocalipse 2,17. E a inscrição: Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplendente. Então, quando os anjos regentes desferirem o tom, todas as mãos se movem com destreza sobre as cordas das harpas, fazendo soar uma doce música em ricos e melodiosos acordes. Êxtase indescritível faz vibrar cada coração, e toda a voz se ergue em grato louvor. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre completamente os portais de pérolas, e as nações que observaram a verdade entram. Ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Então aquela voz, mais arrebatadora do que qualquer música jamais ouvida por mortais, diz: seu conflito está terminado. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cumpre-se, então, a oração do Salvador em favor dos seus discípulos. Aqueles que me batem, deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas, versículo 24. Cristo os apresenta a seu Pai com a aquisição de seu sangue, declamando: eis-me aqui, com os filhos que me deste. Guardei aqueles que me deste. Oh, maravilhas do meu amor redentor! O arrebatamento daquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contempla a sua imagem. Sem a presença da discórdia do pecado e removida a maldição, quando o humano estiver de novo em harmonia com o divino. Com inexprimível amor, Jesus saúda seus fiéis e os recebe no gozo de seu Senhor. O júbilo do Salvador consiste em ver no reino da glória as almas que foram salvas por sua agonia e humilhação. E os remidos serão participantes de sua felicidade, ao contemplarem entre os bem-aventurados aqueles que foram conquistados para Cristo por meio de suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor. Enquanto se reúnem em torno do grande trono branco, uma alegria indescritível encherá seu coração ao contemplarem aqueles a quem conquistaram para Cristo e verem que um ganhou outros, e esses ainda outros, todos trazidos para o porto do descanso, para ali depositarem suas coroas aos pés de Jesus e louvá-los pelos séculos sem fins da eternidade. No momento em que os redimidos foram saudados e recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um jubiloso clamor de adoração. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça. O ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador, e por cujo pecado as marcas da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Logo que Adão observa as cicatrizes dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de seu Senhor, mas em humilhação se lança aos pés, exclamando: Digno é o Cordeiro que foi morto. Eternamente o Salvador o ergue, convidando-o a contemplar novamente o lar edênico,
do qual ele estava há tanto tempo exilado. Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima de sacrifício, cada deterioração da bela face da natureza, cada mácula da pureza do homem, era uma nova lembrança de seu pecado. Terrível foi a agonia em seu remorso ao contemplar a iniquidade predominante e, em resposta às suas advertências, enfrentar a acusação que lhes faziam como causa do pecado. Com paciente humildade, suportou durante quase 1000 anos a penalidade da transgressão. Ele se arrependeu fielmente de seu pecado, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança da ressurreição. O Filho de Deus redimiu o fracasso e a queda do homem. E agora, mediante a obra da expiação, Adão é restabelecido ao seu primeiro domínio. Em transportes e transbordante alegria, contempla as árvores que uma vez foram seu contentamento. As mesmas árvores cujos frutos ele próprio havia colhido nos dias da inocência e alegria. Observa as videiras que sua própria mão cuidara, as mesmas flores que uma vez tivera tanto prazer em tratar. Sua mente se apodera da realidade da cena. Ele compreende que esse é realmente o Éden restaurado, mais formoso agora do que quando ele fora desterrado. O Salvador conduz Adão à árvore da vida. Apanha o fruto glorioso e ordena-lhe que coma. Adão olha ao redor, vê a multidão de sua família redimida no paraíso de Deus. Lança então sua resplandecente coroa aos pés de Jesus e, caindo a seu peito, abraça o Redentor. Tange sua harpa de ouro e arcadas celestiais ecoam o canto triunfante. Digno, digno, digno é o Cordeiro que for morto e reviveu. Os descendentes de Adão apanham o tom e lançam suas coroas aos pés do Salvador, enquanto o inclinam perante ele em adoração. Essa reunião é testemunhada pelos anjos que choram quando a queda de Adão. Choraram e rejubilaram quando Jesus, após sua ressurreição, ascendeu aos céus, tendo aberto a sepultura de todos os que creem em seu nome. Agora eles contemplam a obra da redenção consumada e unem suas vozes num cântico de louvor. Sobre o mar de cristal, diante do trono, naquele mar de vidro misturado com fogo, tão resplandente da glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do sinal e do número do seu nome. Apocalipse 15:2. Com o Cordeiro, sob o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens. É ouvida como o som de muitas águas e como o som de um grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um novo cântico diante do trono, um cântico que nenhum homem podia conhecer, salvo os 144.000. É o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, o hino de libertação. Ninguém, senão os 144.000, pode aprender aquele cântico, pois é a música da sua experiência. E nunca ninguém teve a vivência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra,
dentre os vivos, estão tidos para as primícias, para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículos 1 a 5 e capítulo 15, versículo 3. Estes são os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 7, 14. Passaram pelo tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a modificação do tempo da angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Mas foram libertos, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Apocalipse 7:15. Contemplaram a terra fustigada pela fome e pestilência. Viram o sol fustigar os homens com altas temperaturas, e eles mesmos suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará os seus olhos de toda lágrima. Apocalipse 7, versículos 16 e 17. Em todas as eras, os escolhidos do Salvador foram educados, disciplinados na escola da provação. Caminharam por sendas estreitas na terra, foram purificados na fornalha da aflição. Por causa de Jesus, suportaram oposição, ódio, calúnia. Seguiram-no através das pungentes batalhas e conflitos. Exerceram abnegações e experimentaram amargos desapontamentos. Pela sua penosa experiência, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, culpa e infortúnios, e olharam para ele com repulsa. O senso do sacrifício infinito feito para a sua cura humilha-os à sua própria vista e enche seu coração de gratidão e louvor, o que aqueles que nunca jamais caíram não podem apreciar. Muitos amam, porque muitos foram perdoados. Tendo sido participantes dos sofrimentos de Cristo, estão habilitados a serem participantes da sua glória. Os herdeiros de Deus vieram dos sótãos, de cabanas, das masmorras, dos cadafalsos das montanhas, dos desertos das cavernas, da terra e do mar. Na terra eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo carregados de infâmia, porque se recusavam firmemente a submeter-se às enganosas pretensões de Satanás. Foram julgados como os mais vis dos criminosos pelos tribunais humanos, mas agora Deus mesmo é o juiz. Salmo 56. Agora as decisões terrenas são revertidas. Tirará o opróbrio do seu povo. Isaías 25:8. Chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor. Ele determinou que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado. Isaías capítulo 62, versículo 12 e capítulo 61, versículo 3. Não mais são fracos, aflitos, banidos e opressos. De agora em diante estarão para sempre com o Senhor. Encontram-se diante do trono trajados com as mais ricas vestes,
do que as já utilizadas pelos animais e homens mais exaltados da terra. Estão coroados com diademas mais gloriosos do que os já postos sobre cabeça de monarcas terrestres. Os dias de dores e prantos estão para sempre terminados. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todas as faces, de toda causa, de toda dor, tudo foi removido. Por entre a agitação de ramos de palmeiras, ecoa um hino de louvor claro, doce e melodioso. Todas as vozes se unem em harmonia, que enche as arcadas celestiais com o cântico. Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os habitantes do céu respondem: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Apocalipse 7, versículos 10 e 12. Nessa vida podemos somente principiar a entender o maravilhoso tema da redenção. Com nossa compreensão finita, podemos considerar muito atentamente o opróbrio e a glória, a vida e a morte, a justiça e a misericórdia, que se encontraram na cruz. Entretanto, mesmo com o mais intenso esforço de nossas capacidades mentais, não conseguimos apreender seu mais pleno significado. O comprimento e a largura, a profundidade e a altura do amor do Redentor não são senão vagamente compreendidos. O plano da redenção não será plenamente entendido, mesmo quando os resgatados virem assim como são vistos e conhecerem como são conhecidos. Porém, através das eras eternas, novas verdades serão continuamente desdobradas à mente, maravilhada e deleitada. A despeito dos pesares, dores e tentações da terra estarem terminados e removidas suas causas, sempre terá o povo de Deus um conhecimento distinto e inteligente de quanto custou a sua salvação. A cruz de Cristo será a ciência e cântico dos remidos através de toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Jamais será esquecido aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através da vastidão do espaço. O amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem os querubins e os resplandecentes serafins se deleitavam em adorar, humilhou-se para erguer o homem decaído. Que ele suportou a culpa e o vitupério do pecado e a ocultação da face de seu Pai, até que as desgraças de um mundo perdido quebrantaram-lhe o coração e extinguiram sua vida na cruz do Calvário. Que o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, abrisse mão de sua glória e se humilhasse por amor do homem, haverá de atrair a eterna admiração e a adoração do universo. Quando as nações dos redimidos olharem para o seu Redentor e contemplarem a eterna glória do Pai brilhando em sua face, ao mirarem o seu trono, que é de eternidade em eternidade, e saberem que seu reino não terá fim, irrompem num hino extasiante. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto,
e nos remiu para Deus com seu muito precioso sangue. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. A cruz promanada do Calvário, os atributos de Deus que nos encheram de temor e pavor, aparecem belos e atraentes. Misericórdia, ternura e amor paternal são vistos a confundir-se com santidade, justiça e poder. Ao contemplarmos a majestade do seu trono elevado e sublime, vemos-lhe o caráter de suas graciosas manifestações e compreendemos, como nunca dantes, o significado daquele afetuoso título: Pai Nosso. Entender-se-á que aquele que é infinito em sabedoria não poderia conceber nenhum plano para nos redimir, exceto aquele que requeria o sacrifício de seu Filho. A compensação desse sacrifício é a alegria de encher a terra com os seres redimidos, santos, felizes e imortais. O resultado do conflito do Salvador com os pobres, com os poderes das trevas, é a alegria dos remidos, redundando em glória a Deus por toda a eternidade. Tal é o valor de cada alma, que o Pai está satisfeito com o preço pago. E o próprio Cristo, contemplando os seus frutos de seu grande sacrifício, fica satisfeito também. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue. Que por nós, pecadores, verteu. Obrigado por ouvir. Fim do capítulo. Nos encontramos na próxima leitura. Para apoiar o canal, o Pix está na descrição deste vídeo. Obrigado pela presença.